aí galera, mais uma aula, aqui é a última sobre fenômenos ondulatórios. Eu quero apresentar aqui para vocês o chamado efeito Doppler. É um fenômeno muito curioso, certo? Muito interessante. E o efeito Doppler nada mais é do que a mudança aparente de frequência. Como assim? Eu não sei se você já percebeu, mas quando você está por exemplo, andando numa via e passa um carro e ele faz esse som, né? O som que ele produz está ficando um pouco mais grave, está ficando mais grosso assim, né? Pessoal, isso aí nada mais é do que um engano, né? Devido à velocidade da fonte sonora, que é o carro. Essa mudança aparente, ela tem uma importância sob o ponto de vista relativístico, né? Algumas distâncias astronômicas, alguns cálculos, né, astronômicos levam em consideração o efeito Doppler. Aqui para nós, né, nós temos o exame de gravidez de imagem que usa Doppler, né? Que é o tal da ultrassonografia com Doppler, né? Eu quero mostrar aqui a vocês uma pequena produção que eu fiz para este experimento, para demonstrar na prática o que é o efeito Doppler. Olá pessoal, vim aqui na quadra da escola Menezes Pimentel para mostrar a vocês um experimento sobre efeito Doppler. Você acompanhou aí toda a minha jornada, minha saída. Eu vou dizer como é que vai funcionar. Eu vou estar com uma caixa de som, certo? Tá no vai estar tocando esse som aí enquanto eu ando de bicicleta e meu celular filma. Essa situação é quando o observador está parado em relação à fonte sonora que sou eu, certo? Eu vou estar a certa velocidade e o observador vai estar parado. Vamos ver como é que vai ficar? Pessoal, é o seguinte, ó, fui lá no Menezes, eu preciso de mais espaço para mostrar o fenômeno a vocês. Aí, como eu preciso mais espaço e eu tava só, aí eu pedi a ajuda de meu sobrinho. Ele vai apertar o botão de play enquanto eu desço aí, tá lagado na roda da minha bicicleta. Então pessoal, compreendido que seja o fenômeno, vamos logo, sem arrudei, né, para a equação. Já que é uma mudança aparente de frequência, o efeito Doppler ele leva em consideração a frequência emitida e a frequência aparente. A equação do efeito Doppler é essa daí que você está vendo agora. Bom pessoal, é o seguinte, esse FO ele é a frequência do observador, certo?
Ele é a frequência de quem vai perceber o som de quem está emitindo. Esse F é a frequência da fonte, certo? Esse V, esse primeiro V que tem em cima e que tem embaixo, ele é a velocidade do som, certo? Esse VO é a velocidade do observador e esse VF é a velocidade da fonte. Agora é muito importante que você anote duas coisinhas aí sobre o efeito Doppler, todas em relação ao observador. A primeira é que a frequência da fonte sonora em relação ao observador antes de passar vai ser uma frequência maior do que a frequência emitida. O que é que eu quero dizer com isso? Então imagine que naquele experimento, aquele bi que você escutou tem uma frequência de 500 Hz. E que antes de eu passar pelo celular, a frequência aparente deve ser maior do que 500 Hz, certo? Eu não sei se você percebeu, mas eu que sou músico, eu percebi essa mudança bastante singela, uma mudança bastante pequena, certo? Quando isso acontece, Quando a fonte sonora vem antes de passar pelo observador que está passado, o sinal de mais fica em cima e o sinal de menos fica embaixo, lá na equação que eu apresentei a vocês, certo? Segunda observação, quando o observador já passou da fonte, quando a fonte já passou do observador, certo? Então, ó, tá aqui o celular gravando. Aí eu venho aqui de bicicleta, aí já passei. Então a frequência aparente ela é menor. Lembra aí do exemplo dos 500 que eu disse? Se a frequência que eu estou emitindo é de 500 Hz, a partir do momento que eu passo do celular que está gravando, essa frequência ela vai diminuir para o observador. É tanto que você escuta assim, ó, depois que eu passei, certo? Então nessa situação aí, depois que a fonte passa do observador, o sinal de menos é em cima e o sinal de mais é embaixo, certo? Então, ó, duas situações. A primeira, antes da fonte passar do observador, o sinal de mais é em cima e o de menos é embaixo. Depois que a fonte sonora passa do observador, o sinal de menos é que é em cima e o sinal de mais é que é embaixo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí. Finalizamos aí fenômenos ondulatórios. Vamos praticar, né?